Olá, finalmente chegamos à última parte do nosso curso de meliponicultura, onde eu vou conversar um pouquinho sobre as principais dúvidas que a gente recebe, algumas curiosidades, dicas importantes, alguns aspectos polêmicos envolvendo a criação de abelhas dentro das cidades. Então sejam bem-vindos, essa é a nossa última parte, espero que estejam gostando. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria comentar nessa última parte é sobre o aprimoramento das nossas colmeias na direção de fazer materiais mais bonitos. Então, as pessoas antigamente criavam abelhas simplesmente naquelas caixinhas quadradas, feinhas, mas agora que as pessoas estão criando em casa, nos seus apartamentos, cada vez mais está surgindo uma necessidade de ter colmeias mais bonitas, mais artísticas. Então, a gente tem visto um movimento muito bacana acontecendo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Acima aí a gente está vendo alguns modelos que eu vi lá na Austrália, e no meio dessa de baixo também eu vi lá na Austrália. Mas aqui no Brasil a gente já tem modelos de casinhas, de caixinhas bem bacanas, bem bonitos, criativos e ainda funcionais, que permitem a gente manejar, colher mel, dividir a colmeia, mesmo estando em casinhas bonitinhas. Então, usem a criatividade, caprichem na sua criação, que beleza e arte não faz mal a ninguém. E se a gente vai colocar na nossa casa, é bom que seja bonito, bom para os olhos, bom para as visitas que vêm nos visitar em casa. Então, caprichem no visual e usem e abusem da criatividade. Queria comentar sobre uma espécie em especial, que é a marmelada. A gente tem espécies de fresomelita desse gênero praticamente no Brasil todo, e essas espécies têm um hábito muito interessante de pintar suas caixas com própolis, como vocês estão vendo aí abaixo, né, uma caixa toda preta, essa sujeira que parece uma sujeira, na verdade é própolis. Um própolis extremamente aromático, muito cheiroso, e que pode ser usado, inclusive, para nós, mas é um própolis muito aromático. É uma espécie que, além de ser muito bonita, deixa todo o ambiente aromatizado. Mas é muito importante vocês terem em mente que, ao escolher criar essa espécie em casa, vocês podem ter problemas com a pintura da casa de vocês. Então, vejam à esquerda do vídeo de vocês o que ela fez na parede do meu laboratório, aqui na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna. Então, ela, por esse hábito de pintar com próprios, ela vai sujar um pouquinho a sua parede e pode ser que as pessoas da sua casa não gostem. Então, é bom saber que ela vai fazer isso. Eu tive uma experiência ruim uma vez, dei uma caixa dessa de presente para uma tia minha, e um mês depois ela mandou eu buscar de volta e ainda mandou eu pintar a parede dela, que estava toda pintada. Eu, particularmente, acho lindo, é um desenho muito bonito, mas mais do que isso, é muito aromático. O dia que chove, a casa fica toda perfumada com esse própolis, é muito gostoso, super recomendo. Tem esse porém de pintar um pouquinho a parede, mas particularmente eu acho lindo. Outro aspecto importante que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a jataí. A jataí é uma espécie que se reproduz muito. Ela produz muitos enxames, como eu falei anteriormente, pelo menos uma vez a cada 2 anos ela enxameia. E muitas vezes falta lugar para elas morarem e elas acabam querendo invadir outras colmeias que estejam mais fracas, da mesma espécie. Então, esse é um hábito da jataí. Nos períodos reprodutivos é muito comum a gente ver aquela nuvem de abelhas ali na frente e muitas vezes brigando. Quando tem essas brigas, é um sinal de que alguma colmeia de fora está tentando invadir aquela. Quando não tem briga, provavelmente são só machos ali voando ao redor da colmeia, esperando o voo da rainha. Então pode ser uma troca de rainha ou ela está enxameando para algum outro local. Então, quando não tiver briga, sinal, é um bom sinal, ou ela está enxameando para algum lugar, ou ela está trocando a rainha. Se tiver briga, pode ser que uma colônia de fora esteja tentando invadir, e é uma verdadeira guerra, muitas vezes morrem muitas abelhas nesse processo, e nem sempre a gente pode fazer muita coisa. É um processo natural, típico da jataí, mas tem várias outras espécies que fazem isso também. A mirim, por exemplo, tem esse processo de briga. Na Austrália tem um caso muito bem estudado, esse é um caso da Austrália, com a abelha deles mais comum lá, que é a Tetragônula carbonária, a abelha mais criada no país.
É uma abelha sem ferrão pequena, um porte mais ou menos do tamanho da iraí, mas ela também tem esse hábito de uma invadir a outra, e são brigas terríveis. Morrem milhares e milhares de abelhas na frente da caixa, como vocês estão vendo aí. E eles estudaram um pouquinho melhor esse processo. É um processo de guerra mesmo, uma colônia tentando invadir a outra. Elas brigam até a morte, as adultas brigam até a morte, e a que ganha invade a filha, se ela conseguir, a hospedeira, se ela conseguir acessar o interior, elas vão matar a rainha mãe, vão substituir com a sua própria rainha, que vai fazer um voo nupcial ali para aquela colmeia, e vai assumir a liderança ali. Além de tudo, ela vai escravizar as abelhas que nascerem, filhas da rainha que morreu, para seu próprio benefício. Então, é um sistema de guerra muito drástico mesmo, e nessa circunstância, a única coisa que ajuda é eles tiram a caixa que está sendo atacada do lugar e colocam uma caixa vazia com alguns favos de cria. E aí essa colônia, ao invés de lutar com a outra, ela acaba enxameando para dentro dessa caixa com um favo de cria ali dentro. Não tem informação de testes aqui no Brasil com a jataí, desse tipo de procedimento, então eu não sei se isso vai funcionar, mas muitas vezes é só aguardar alguns dias que essa guerra passa e elas mesmas se resolvem, e geralmente um novo enxame se estabelece ali naquela colônia invadida. Por falar na jataí, tem um outro aspecto bem importante para mencionar, que é o seguinte: da mesma forma que a gente consegue capturá-la facilmente, né, com ninhos de armadilhas, porque ela se reproduz bastante, é uma abelha que muitas vezes ela definha e acaba morrendo sem uma causa aparente. Então, a gente já viu muitos casos disso acontecendo, já aconteceu comigo várias vezes, de a gente ter uma colônia forte, saudável, com bastante comida, e de repente ela definha. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo nesses processos, pode ser que aconteceu algum tipo de guerra, como esse que eu relatei, e a rainha acabou morrendo, e ela acaba definhando. Enfim, é uma abelha que ela morre facilmente, uma colônia que morre naturalmente, sem nenhuma causa aparente, mesmo com bastante comida. Então, isso é comum acontecer nessa espécie. Ela vai ficando fraca até que eventualmente é tomada por formigas ou por outro inimigo e acaba morrendo. Então, é um processo natural de acontecer com a jataí. Se isso acontecer com vocês, não fiquem tristes, porque rapidamente, apesar disso acontecer com frequência, rapidamente essa caixa tende a ser ocupada por um novo enxame, porque ali já tem mel, tem cera, tem um cheiro bastante aromático. Então, se isso acontecer com vocês, limpem a entrada, refaçam o buraco para dentro da cavidade e deixem no ambiente, porque tem grandes chances de, em poucas semanas, às vezes poucos meses, ser novamente ocupada por um novo enxame que venha do ambiente. Então, essa é uma realidade da jataí, uma característica dessa espécie. Um alerta que eu gostaria de fazer para as pessoas que forem comprar colmeias, eu super recomendo que você visite o meliponicultor que vai te vender essa colmeia, conheça esse meliponicultor, estreite os laços com ele, veja a sua colmeia antes de adquirir, porque a gente tem visto muitos casos de pessoas vendendo colônias ainda fracas, no estágio de desenvolvimento ainda que precisa de muitos cuidados, e acaba definhando ou morrendo em pouco tempo, e o que desanima muito a gente na atividade. Então, eu recomendo que vocês visitem os meliponicultores antes de comprar, conheça a colônia antes de comprar e garanta que está comprando um material de qualidade, uma colônia forte, com população boa, saudável, que a hora que você levar para sua casa não vai morrer em pouco tempo. Então, recomendo fortemente que vocês façam isso. Escolham colmeias fortes, porque isso faz muita diferença na adaptação a esse novo local, especialmente ao ambiente urbano, para que ela consiga prosperar. Então,
conheça o meliponicultor, conheça a colônia, escolha bem antes de trazer para casa, para não comprar uma colônia que está num estágio ainda muito pequeno e precisa de cuidados, especialmente se você ainda tiver pouca experiência, pode ser que ela precise de ajuda, e com pouca experiência a gente tem dificuldade realmente de fazer uma colônia que está num estágio pequeno, continuar crescendo até chegar numa colônia madura. Tem um aspecto polêmico, eu já comentei isso no vídeo anterior, mas eu gostaria de enfatizar aqui que a gente também não tem uma resposta científica clara, que é sobre a qualidade desse mel produzido no ambiente urbano. Ele é saudável? Ele tem contaminação com metais pesados, com produtos liberados pela queima de combustível ou pela própria indústria das metrópoles? Ele é um mel seguro, um mel saudável, não tem contaminação? Nós não sabemos isso, não temos informação científica de boa qualidade que testou isso efetivamente. Há alguns trabalhos que indicam essa possibilidade de haver contaminação, mas nós também não sabemos o quão relevante é essa possível contaminação. Então, por enquanto, eu acho que não é motivo para desistir da atividade, nem motivo para não consumir o mel delas, até porque é praticamente irresistível, impossível da gente ver esse mel maravilhoso e não consumi-lo, mas a gente espera que a gente tenha resultados de pesquisa científica que mostrem os níveis de contaminação, os níveis de segurança para o consumo desse mel produzido em ambiente urbano, especialmente nas grandes metrópoles que estão muito mais sujeitas à poluição ambiental do que as cidades menores. Então, é um ponto que eu gostaria de mencionar. Infelizmente, nós não temos respostas precisas para oferecer, mas é um alerta que a gente precisa ter. Espero que a ciência consiga mostrar isso de forma mais efetiva. Por outro lado, a gente tem espécies que são muito boas para criação, que produzem mel de boa qualidade em termos de sabor, de qualidade, que são muito higiênicas, visitam somente flores para produzir, ou fontes naturais para produzir o seu alimento. Mas é importante também mencionar que muitas vezes algumas espécies são confundidas com hábitos não higiênicos. Essa foto que vocês estão vendo é de uma delas. A mandaguari é uma abelha que eu trabalho há bastante tempo, tem pelo menos 17 anos que eu manejo essa abelha em casa, consumo o mel dela, visito flores, vejo flores o tempo todo, e eu nunca vi essa abelha tendo hábitos não higiênicos, por exemplo, visitando fezes de animais. Mas como a gente tem muitas abelhas pretinhas, muitas pessoas não gostam do mel dessas abelhas ou não consomem o mel dessas abelhas porque acabam confundindo elas com a arapuá ou a abelha cachorro, que visitam realmente excrementos, né, fezes de animais, e para usar no material de construção da sua colônia. E então muitas abelhas são injustamente criticadas ou condenadas sem ter hábitos não higiênicos. Uma delas é a mandaguari. Então, nós temos muitas espécies de abelhas pretinhas. Não confundam, são bem parecidas, mas tem diferenças marcantes entre elas. A partir de agora, vocês vão poder olhar um pouquinho com mais cuidado para essas abelhas e conseguir diferenciá-las. Podem consumir o mel da mandaguari com segurança. Eu nunca vi ela com hábitos não higiênicos. Pelo contrário, é uma abelha muito exigente em relação às fontes de flor que ela vai usar. Ela não visita qualquer tipo de flor. Outro ponto muito polêmico que eu tenho visto nos grupos de WhatsApp, as pessoas discutindo de forma, às vezes, até bastante apaixonada, é sobre a questão de criação nos prédios, né, em andares altos, né? Então, essa é uma discussão relevante que muita gente tem levantado. Nós temos, na verdade, também pouca informação científica sobre isso, mas eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente discutir, alguns pontos que a gente já conhece, para poder tomar uma decisão coerente, acompanhar essa atividade de forma coerente. E quem sabe, quem quiser fazer uma pesquisa nesse assunto, é um assunto muito interessante que dá para fazer algum trabalho científico. Se a gente for pensar na altura dos prédios e na altura das árvores, a gente já pode traçar algum paralelo que indica para a gente se criar nos andares mais altos pode ter algum problema ou não. Então, para começar,
o dossel da mata, de uma mata densa, ele tem mais ou menos entre 15 e 30 metros, dependendo do tipo de bioma que a gente está falando. Então, nas florestas mais altas no Brasil, a gente vai ter em torno de 30 metros, nas florestas um pouco mais baixas de cerrado, por exemplo, vamos ter 15 metros de altura, que equivale a um prédio de 5 a 10 andares. Ou seja, criar abelhas numa altura que vai de 5 a 10 andares, não foge muito do que ela virá do seu ninho lá no chão até a copa das árvores. Então, eu diria que não é um desgaste tão grande ter que subir e descer todas as vezes que ela sair para buscar comida, porque ela faz isso naturalmente ao visitar a copa das árvores, então ela vai visitar naturalmente copas de uma altura que equivale a 5 a 10 andares de um prédio. Então, eu diria que nessa altura a gente pode se preocupar menos com esse assunto, então isso não deveria ser um problema sério para ela de desgaste. Além disso, tem um aspecto importante. A gente tem que lembrar que as abelhas sem ferrão têm um raio de voo muito grande, 600 metros de raio de voo para uma jataí é bastante coisa, é uma área muito grande. Um prédio de 5, 10 andares, então, que tenha até 30 metros mais ou menos, não é muito representativo. À medida que você vai aumentando essa altura, né, um prédio de 20 andares, por exemplo, você vai chegar aí com um prédio de 20 andares, para ela subir e descer, ela vai viajar mais ou menos o que ela viaja, equivalente a 10% do que ela viaja normalmente para ir buscar comida. Então, é um desgaste, sim. Pode ser que a colônia comece a ter dificuldade de obter alimento ou estocar alimento, porque ela vai ter um gasto energético um pouco maior à medida que você vai aumentando, mas isso pode até ser compensado de algumas outras formas, como, por exemplo, suplementando essa colônia com alimento. Mas nós não temos informação sobre qual é o limite de altura, né? A gente não sabe nada sobre a altura máxima que essas abelhas poderiam alcançar. Se a gente pensar numa espécie de um pouco maior, como a mandaguari, ela vai ter um raio de voo um pouco maior, de 900 metros, e para essas espécies maiores, essa altura vai ficando cada vez menos relevante. Até que se a gente comparar com o raio de voo de uma mandaçaia que voa 2,5 km, mais ou menos, em busca de comida, voar para cima e para baixo, 60 metros de altura, não é um peso tão grande para a sua sobrevivência, ela vai lidar muito bem com isso. Então, para as abelhas pequenas, subir muito alto pode ser um problema. Para as abelhas maiores, a gente espera que isso não seja um problema tão relevante. Mas, volto a insistir, nós não temos dados científicos que corroboram essas hipóteses que eu levantei. Seria muito legal fazer um estudo nessa direção também, entender qual o impacto da altura na dinâmica dessas abelhas, na sobrevivência dessas eficiência, né? Se a gente pode criar em alturas tão elevadas ou não. Enfim, esse é um assunto que ainda permanece aberto, então a polêmica vai continuar. Mas aqui eu trago algumas informações, né? O Fernando Scavacin, que eu já comentei sobre ele num vídeo anterior, é um colega lá de São Paulo, que vive no centro de São Paulo e cria abelhas no 15º andar. E muito bem, as abelhas dele são super saudáveis. Ele, como eu comentei no vídeo anterior, ele cria jataí no 15º andar e elas vão muito bem. Recentemente ele abriu alguns ninhos de armadilha que ele estava mantendo lá e estavam todos cheios de mel. Isso é um bom sinal. Essas abelhas podem sim sobreviver em ambientes em alturas bem elevadas, como o 15º andar de um prédio. Mas, como eu disse, não sabemos qual é o limite. E ele mesmo levantou um ponto que é bem importante mesmo, quando a gente estava conversando sobre isso, que é a questão do vento. Então, quanto mais você sobe nos prédios, mais incidência de vento tem. Então, a incidência de vento pode ser um problema maior do que o gasto energético dela de subir e descer toda vez que for buscar comida. Então, esse é um aspecto que a gente precisa realmente se atentar até mais do que a questão da altura. À medida que a gente sobe, cada vez mais vai tendo incidência de vento. Então, pode ser que a gente não consiga criar nos andares mais altos,
talvez acima de 15, 20 metros, de 20 andares, talvez não seja possível em função da incidência de vento. De todo modo, aquela recomendação de observar a sua colmeia, ver como que está o desempenho dela, continua valendo, inclusive nesses casos, especialmente nesses casos, se você observar que a entrada da sua colmeia está reduzindo, o fluxo de abelhas está reduzindo, se você abrir a sua colmeia e verificar que os potes de alimento estão vazios, não estão sendo preenchidos, não estão crescendo a quantidade, significa que a sua colônia está sofrendo por algum motivo. Pode ser a altura, pode ser incidência de vento, pode ser que elas não estejam gostando do local onde estão. Então, considere mudar elas para um outro local mais adequado para essa criação. Então, esse é o principal sinal. Observe dentro da sua colmeia, veja como é que está os estoques de alimento, veja o fluxo de abelhas, veja a entrada, se a entrada está no formato saudável, no formato amplo, para que elas possam entrar e sair com o fluxo normal. E se vocês observarem uma piora nisso, tomem providência antes que seja tarde demais. Outro ponto importante que eu preciso comentar é a questão do fumacê contra a dengue. Então, o fumacê é uma estratégia importante para controlar o mosquito da dengue. Ela é importante porque salva vidas. A gente tem esse problema de saúde pública relevante e nós precisamos de ter algumas estratégias para controle e o fumacê é uma delas. Mas, por outro lado, o fumacê é feito com substâncias que são tóxicas para as abelhas também. As mesmas mosquitos também afetam as abelhas. E então, esse é um ponto importante que as pessoas precisam levar em consideração. A gente já viu algumas circunstâncias em que os meliponicultores avisavam para a prefeitura onde estavam localizados e nesses locais eles conseguiam interromper a aplicação, mas para isso os meliponicultores precisam se regularizar para que os próprios órgãos da cidade, do município, saibam onde eles estão e possam tomar providências, porque isso é realmente um problema sério para a atividade de criação de abelhas. O fumacê prejudica as abelhas nativas, porém é um mal necessário em função desse problema de saúde pública que a gente tem. Então, a gente ainda não encontrou um bom balanço entre o controle da dengue e a presença das abelhas. Talvez o caminho mais inteligente, né, seria realmente a gente cuidar dos pontos de proliferação da dengue, para que a gente precise cada vez menos de aplicar químicos na nossa cidade, né, que afetam não só as abelhas, como outros insetos benéficos também. Por fim, a última coisa que eu gostaria de discutir é a questão do futuro da meliponicultura nas cidades. Nós não sabemos aonde isso vai parar, né? A gente tem visto cada vez mais gente interessada na atividade, a gente até se preocupa um pouco com a sustentabilidade disso, em função da competição que pode haver quando essa densidade de abelhas aumentar, ou até mesmo na sustentabilidade em termos da demanda por essas abelhas. Então, quando a demanda crescer muito, nós vamos conseguir manter a atividade num nível sustentável. Então, essa é uma preocupação que é importante a gente ter desde já, pensar de forma inteligente como nós vamos avançar nesse sentido, porque imagina a hora que a gente tiver lá no centro de São Paulo uma quantidade enorme de criadores, isso vai ser sustentável? Qual é o limite, né, dessa atividade? Tem que ter limite? Não tem que ter limite? Nós precisamos ter pesquisa científica para sustentar as nossas decisões, para entender como vai funcionar, até que ponto a gente vai poder crescer a atividade de meliponicultura urbana, que tem tudo para crescer, né? A gente gosta muito, somos entusiastas, né, dessa ideia, mas tem que pensar também na sustentabilidade desse crescimento para que a gente também não cause um desequilíbrio. Por fim, eu gostaria de concluir o nosso curso. Espero que todos vocês tenham gostado. Tenho certeza que ficaram muitas dúvidas. Isso é normal. Eu não quis fazer um curso muito profundo, muito denso, porque eu quis trabalhar mais precisamente as informações chaves
para os meliponicultores iniciantes, principalmente, mas a gente está à disposição para atender as dúvidas pelo saque da Embrapa, então volto a insistir, qualquer dúvida, entre no site da embrapa.br para poder enviar suas dúvidas. Mas eu gostaria de concluir dizendo que a atividade de criação das abelhas no ambiente urbano, dentro das nossas casas, dentro dos apartamentos, ela representa uma possibilidade de a gente ter um contato maior com a natureza, de cuidar da natureza, né, de nos sensibilizar em relação à sua importância, a importância das abelhas, a importância do meio ambiente como um todo. Então, uma vez uma repórter me perguntou se criar abelhas na cidade a gente está ajudando o meio ambiente. E eu disse para ela que sim, é óbvio, né? A gente está ampliando a quantidade de abelhas, ajudando na conservação dessas espécies, elas são boas polinizadoras, vão aumentar a produção de frutos e sementes, mas, na verdade, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? As abelhas ensinam para a gente a importância da preservação ambiental, a importância de se cuidar melhor do nosso lixo, de consumir menos água, de cuidar da água que a gente consome, né, de sermos cidadãos mais engajados com as causas ambientais. Elas ensinam a gente até a votar melhor, a escolher melhor nossos representantes que se preocuparão com a arborização das cidades, que se preocuparão com a conservação do meio ambiente. Então, a relação com as abelhas nas casas da gente, ensinando os nossos filhos, né, a importância desse contato com a natureza, ajudando a gente a ter um pouco de natureza na nossa casa, é fantástico. Então, a gente é realmente entusiasta disso, a gente espera que a atividade cresça de uma forma sustentável, a gente tem trabalhado com os órgãos de fiscalização, com os órgãos ambientais, com os órgãos da agricultura, para discutir os melhores caminhos, dando ideias, discutindo soluções. Obviamente, nem sempre a gente consegue tudo, mas o fato é que a meliponicultura urbana tem tudo para crescer, tem tudo para contribuir com a melhoria da sociedade brasileira, da sociedade humana, gerando renda para as pessoas de uma forma sustentável, do ponto de vista ambiental, econômico e também social. Então, a gente fica muito contente de estar tendo essa oportunidade de passar esse conhecimento para vocês e espera que vocês se tornem realmente meliponicultores, seja lá em qual porte, pequeno, médio, grande, que se envolvam com a atividade, que cuidem das abelhas ao redor de vocês, que cuidem do meio ambiente ao redor de vocês. Muito obrigado pela atenção ao longo de todo esse curso. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Grande abraço.